Boa noite a todos. O Espiritismo, ele tem uma proposta que se diferencia bastante da maioria das religiões. E quando nós falamos maioria, é a maioria esmagadora. A maior parte da proposta das religiões é que uma vez que o ser humano morre, esse ser humano ele continua existindo, pelo menos para a maioria das religiões, sim. Mas ele deixa de interagir com o mundo. Ele vai para alguma região e nessa região ou ele aguarda um grande julgamento no fim dos tempos, ou ele já tem a sua situação definida. E dali, do local para onde ele vai, ele não sai mais para interagir com aqueles que ficaram na terra. Os seus parentes, os seus familiares, os seus amigos que estão vivos. Partindo do princípio que vida e morte a gente está considerando o físico, o corpo físico. Porque quem pensa, quem fala, quem ama, está sempre vivo, inclusive os espíritos. Então quem morre é o corpo. Mas do ponto de vista material, morreu, perde a comunicabilidade, perde a interferência no mundo. O Espiritismo é uma baita exceção a essa regra. No Espiritismo, a pessoa, uma vez que ela tem o corpo em falência, uma vez que ela desencarna, ou seja, ela sai para sempre daquele corpo, ela continua circundando as pessoas que ela ama ou que ela odeia. Ela continua interagindo com as pessoas que são importantes para ela. E isso, o Espiritismo é diferente. Porque mesmo quando a gente fala na intervenção dos santos, por exemplo, na Igreja Católica, os santos intervêm na corte celeste. Mas a gente não vê os santos vindo à terra. As preces chegam aos santos aonde eles se encontram. E lá, eles, segundo a crença católica, são intermediários entre homens e Deus. No caso do Espiritismo, essa comunicação, ela é constante. Porque os espíritos nada mais são do que as almas daqueles que foram homens e mulheres. E vejam que isso é tão impactante e tão revolucionário que, por exemplo, os gregos, eles, quando uma pessoa falecia, eles colocavam uma moeda ou debaixo da língua ou nos olhos do cadáver para que ele pagasse um pedágio a um barqueiro, que era o barqueiro da morte, do rio da morte, chamado Caronte, e atravessasse para o reino dos mortos. Uma vez ele atravessando para o reino dos mortos, ele passava por uma porta onde tinha um cão de 3 cabeças, um cão gigantesco, chamado Cérbero. Tudo isso para que aquela alma não ficasse vagando, e ficando vagando, ela trouxesse medo e trouxesse desgraça para os vivos. Então era feito um ritual para que, uma vez o sujeito morto, ele não retornasse. Porque o próprio ato fúnebre, a liturgia fúnebre para os gregos na antiguidade era muito importante para que não tivessem almas vagando. E alma não é como nós espíritas entendemos. Os espíritos trouxeram um ponto também fantástico em relação à vida pós-morte, que se chama perispírito. O corpo do espírito. Então, o espírito possui um corpo. E esse corpo é que lhe dá individualidade no mundo espiritual. As pessoas se reconhecem pelo seu perispírito. Então, por exemplo, quando um médium que vê espíritos, ele diz assim, eu estou vendo o espírito tal, o espírito de Beltrano, o espírito de Ciclano, na verdade ele não está vendo o espírito, ele está vendo o perispírito. Ou seja, o corpo do espírito. Mas na antiguidade e mesmo no presente, para a maioria das religiões, você não tem um espírito com corpo. O espírito é um espectro, o espírito é uma sombra. Exatamente a projeção de uma sombra seria uma individualidade depois da morte.
seria aquele espectro vagando, é algo aterrador. Para algumas religiões cristãs, uma vez que a pessoa morre, ela fica dormindo até o dia do juízo final. Inclusive, no judaísmo, na época de Jesus, os saduceus acreditavam que morreu dormia para sempre. Alguns fariseus, alguns grupos de fariseus defendiam que morreu, você só ressuscitaria no dia do grande julgamento. Outros acreditavam que a pessoa reencarnaria, mas só os que fossem bons. Então vejam como é diferente, né? E para a maioria dos cristãos, morreu, a pessoa vai para o céu, e ali é um lugar da qual ela não sai mais, ou vai para o inferno, que é um outro lugar da qual ela também não vai sair. Então são paradas obrigatórias para toda a eternidade. Uma vez no céu você não retorna à terra, uma vez no inferno você não retorna à terra. Você não se comunica. Cessa a cadeia de solidariedade entre as pessoas. Cessa a comunicação daqueles que se amam. Já a proposta espírita, que não é uma proposta tirada da cabeça de uma pessoa ou de um grupo, mas é a revelação dada pelos próprios mortos, no sentido material, mais uma vez, né, eu faço questão de frisar, os próprios mortos nos dizem, não é assim que funciona. Você, quando morre, você não deixa de ser quem você é. Você não fica mais inteligente ou menos inteligente. Você não fica uma pessoa boa ou uma pessoa má porque morreu. Você vai continuar sendo exatamente a mesma pessoa. Claro que alguma coisa muda. Morto não tem boleto para pagar. Morto não tem reunião de escola de filho. Morto não tem que apresentar relatório. Morto não tem prazo. Morto não tem chefe. Uma vez morto, você está livre para se ocupar das coisas que estão na sua mente. E para a maioria das pessoas, o inferno começa aí. Porque a maioria das pessoas, a mente delas é uma mente que não é disciplinada. É uma mente que não é organizada. Então essas pessoas, quando o corpo morre, elas ficam completamente perdidas na espiritualidade. Elas ficam vinculadas ao mundo que elas conhecem. Então a pessoa continua indo no trabalho, a pessoa continua frequentando a mesma casa, a pessoa continua indo nos lugares que ela tem hábito. Não é incomum, por exemplo, no centro espírita que nós estamos, a Comunhão Espírita de Brasília, quando a gente recebe espíritos no grupo mediúnico, eles dizerem para nós que eles acabam vindo para a palestra e da palestra eles são encaminhados ao grupo mediúnico e eles não sabem como é que eles estão falando através de uma outra pessoa, porque eles não se consideram mortos. Essa é uma informação que quem nos dá é a doutrina espírita, através da prática mediúnica. Então, uma vez morto, a única coisa que você perdeu, a única coisa que se transformou, foi o teu corpo biológico. Todo o resto é você. Para a alegria e para a tristeza, para o bem ou para o mal. O assassino continua pensando como um assassino, o santo continua pensando como um santo. Então nós já vivemos na eternidade. Ninguém precisa morrer para estar na eternidade. Uma vez que a eternidade é a ausência de passado, presente e futuro, é um tempo contínuo, nós já vivemos agora, enquanto no corpo físico, na eternidade. Então somos espíritos. Nós não precisamos desencarnar para viver no mundo espiritual. Na verdade, nós já vivemos no mundo espiritual. Porque, segundo a explicação dos próprios espíritos, por exemplo, as camadas mais inferiores da espiritualidade, elas começam na própria superfície do planeta Terra. Então, na verdade, as pessoas, muitos espíritas, eu tenho medo de desencarnar e ir para o umbral. A má notícia é que você está vivo e você já está vivendo no umbral. Nós já vivemos no umbral. A diferença é que nós vivemos num corpo físico e esse corpo físico limita a sensibilidade do nosso espírito. Por isso que nós não vemos os desencarnados, não ouvimos, nós não vemos as formas, pensamentos que as pessoas têm. Quem consegue ver isso é porque tem uma configuração orgânica sensível. A mediunidade não está no espírito, a mediunidade está no organismo. É o corpo físico que permite que você não tenha barreiras para ver o que acontece na espiritualidade. E esse grau é maior ou menor, dependendo de cada pessoa. Dificilmente, muito difícil, uma pessoa não ter a mínima sensibilidade mediúnica.
Porque sendo ela espírito, ainda que o corpo dela seja refratário, ela emite ondas espirituais e é receptora dessas mesmas ondas emitidas por outras pessoas. Só que chega em forma de intuição. Não chega como alguém falando, não chega como uma visão, né? Raras são as pessoas que o Espírito pega o braço realmente para escrever. A maioria de nós sente uma inspiração, uma ideia. E isso é importante porque nós agimos de acordo com o nosso livre-arbítrio. As ideias elas podem vir dos santos ou dos demônios, metaforicamente falando, né? Porque não tem demônio. As ideias podem vir tanto dos santos quanto dos demônios. Mas a decisão de tocar um projeto à frente é soberana do indivíduo. Nem Deus te obriga a fazer as coisas. A única coisa que você está obrigado é acolher aquilo que você plantou. É a famosa lei de ação e reação. Porque sem a reação das ações não haveria justiça. Um Deus que não fosse justo não seria um Deus amoroso. Aonde há injustiça, não há amor. Nós, seres humanos, temos dificuldade com isso. Porque a gente acha que o amor cobre uma multidão de pecados e o amor encobre uma multidão de pecados. Enquanto que o amor de Deus está exatamente na medida que o ser humano é capaz de retornar e refazer o seu caminho, de apagar as suas faltas, de recuperar a sua moral perante a sociedade e perante a sua própria consciência. É aí que o amor de Deus aparece. Mas uma pessoa que planta desavença, discórdia, dores, frustrações, ela não pode colher abraços, carinhos e beijos. Não tem como. Porque, senão, um Deus que não se preocupasse com as coisas ruins que nós fazemos, também não estaria preocupado conosco. Não estaria preocupado com as coisas boas também. Seria um Deus indiferente, logo, não seria Deus. Então, morremos, somos quem somos. Temos aspirações, temos ideias, temos sentimentos, temos desejos. Não é porque não temos o corpo físico que não vamos ter mais ideias, desejos e sonhos. Pelo contrário, uma vez sem o corpo físico, a nossa visão de mundo se dilata. Porque hoje nós temos uma rotina muito voltada para satisfazer as nossas necessidades materiais. Uma vez sendo espíritos, não tendo necessidades materiais, o nosso horizonte se dilata. Porque trabalharemos naquilo que gostamos. Hoje, poucas pessoas trabalham naquilo que gostam. A maioria das pessoas trabalha naquilo que dá dinheiro para pagar os seus boletos. A boa parte da população vive essa realidade. Muita gente gostaria de fazer outra coisa, mas a vida encaminhou para outros caminhos. Mas como espírito, você não vai ter boleto para pagar, graças a Deus, né? A parte boa de ser espírito. Você vai poder decidir aquilo que te apetece, aquilo que você gosta. E se você é uma pessoa capaz de desejar, então você é uma pessoa capaz de realizar. Espíritos são pessoas, não são espectros, não são fantasmas, não são assombrações, são pessoas, só que pessoas sem um corpo físico. Logo, pessoas que têm desejos, têm que realizar esses desejos. Pessoas que têm sonhos, vão fazer de tudo para realizar esses sonhos. Então, os espíritos não vivem numa nuvem branquinha, tocando harpa e olhando para a eternidade. Uma vez que eles têm esses desejos, e eles querem realizar esses desejos, eles têm que se ocupar com alguma coisa. Eles têm que ter as suas tarefas. Do mesmo jeito que nós procuramos estar perto de quem nós gostamos, de quem tem ideias semelhantes às nossas, e, por exemplo, aqui no salão, a maioria das pessoas aqui não se conhece, mas só o fato delas estarem aqui já tem um objetivo em comum. Todos estão aqui reunidos por um objetivo comum, que é ouvir a palestra e tomar o passe, ou pelo menos tomar o passe. A maioria quer se instruir, a maioria quer ter contato com a doutrina espírita. Pessoas que não se conhecem estão sentadas lado a lado, exatamente com o mesmo objetivo. Quando nós desencarnamos, só o fato de nós desejarmos, só o fato de nós pensarmos, nos aproxima. Se aproxima, nós formamos agrupamentos. Se nós formamos agrupamentos, todo agrupamento tem que ter uma ordem.
Então, vão ter pessoas que mandam, vão ter pessoas que obedecem, vão ter pessoas que vão trabalhar de acordo com a sua capacidade e de acordo com a sua especialidade. Então, ninguém é indivíduo, um balão solto no ar. Todos nós vamos atrair e sermos atraídos por aqueles que pensam igual a nós, por aqueles que têm o mesmo desejo de nós, que nós temos. E aí vem a pergunta: o que nós desejamos? O que nós queremos? Porque é exatamente para onde nós vamos. É exatamente o contato com as pessoas que teremos. Não existe injustiça no mundo espiritual. As pessoas que habitam lugares de sofrimento é porque a vida delas foi uma afinidade com aquele lugar. Não adianta, por exemplo, o imperador Constantino, que foi considerado o primeiro imperador romano cristão, ele tinha matado um filho, a esposa, o cunhado e a sogra. E fora os inimigos dele. O que ele resolveu fazer? Se batizar próximo da hora da morte. Porque uma vez batizado, todos os pecados dele estariam limpos. Então ele deixou para se batizar poucos dias antes de morrer. Ele ficou anos frequentando a igreja cristã sem o batismo. Porque uma vez batizado, acreditava ele que todos esses assassinatos seriam devidamente perdoados. Não é assim que funciona. A nossa vida vai nos dizer o que acontece conosco depois que nós morrermos. Não é aquela prece que é feita no último minutinho, no último suspiro, que vai resolver anos e anos e anos de pensamentos voltados para o mal, anos e anos voltados para o vício, para a maledicência. Não funciona. Aquilo que nós plantamos é aquilo que nós colhemos. E vai ser proporcional o tempo que vamos ficar no local de sofrimento, porque são pessoas em desequilíbrio, cada uma puxa a outra para o chão. Então, essas pessoas se reúnem exatamente nos pórticos do mundo espiritual. O que é um pórtico? O que divide dois ambientes numa porta? É aquilo que se chama de umbral da porta. A região que os espíritas chamam de umbral é exatamente essa região que inicia o mundo espiritual. Você está entre a fase humana e a fase espiritual, numa região de limbo, de sofrimento, equivalente ao purgatório dos católicos. Muitos nessa região de sofrimento retornam à Terra, outros avançam para regiões mais tranquilas, mais evoluídas do mundo espiritual, antes de voltarem para novas encarnações. Então, as pessoas, mesmo no umbral, elas têm a sua chefia, elas têm a sua organização. Logo, as pessoas também têm as suas tarefas, têm as suas ocupações. Um livro que surgiu em meados da década de 40, de um médium que estava no começo da sua carreira mediúnica, ganhando conhecimento no Brasil, um jovem chamado Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. Quando ele psicografa uma obra chamada Nosso Lar, aquilo causa um grande alvoroço no meio espírita, porque pela primeira vez no espiritismo do Brasil, se estava falando em uma colônia espiritual, em uma cidade espiritual. Uma cidade que tinha árvores, uma cidade que tinha rio, uma cidade que tinha ônibus, ainda que o ônibus flutuasse, o aeróbus, mas era um ônibus. Uma cidade que tinha ministérios, que tinha ministros, que tinha um governador, que tinha um sistema de vestimenta, um sistema de alimentação, um sistema de pagamento chamado bônus hora. Tudo isso, hoje a gente fala com muita facilidade sobre isso. Mas em 1944, quando surge esse livro, isso é uma novidade total, porque as pessoas não sabiam o que acontecia, para onde as pessoas que morrem vão. Mesmo no meio espírita, as informações eram muito vagas. Nas obras de Kardec, por exemplo, na Revista Espírita, se fala muito de espíritos que desencarnam e vão reencarnar em outros mundos, mas não se fala de colônias espirituais. Se falam de agrupamentos, mas não tem essa riqueza de detalhe que a obra do Chico Xavier tem. Anterior à obra do Chico Xavier, ainda no finalzinho da década de 20,
uma médium estava psicografando um livro sobre o que acontece com o suicida, depois que esse suicida se encontra na região espiritual. Porque, para nós, né, do ponto de vista da matéria, uma pessoa se suicidou, acabou. Do ponto de vista da maioria das religiões espirituais, a pessoa está danada a um sofrimento eterno. Mas, no Espiritismo, tinham referências a respeito do que acontece com o suicida. Mas essa senhora, chamada Ivone do Amaral Pereira, ela começa a psicografar em 1926 uma obra de um grande escritor português chamado Camilo Castelo Branco, que psicografa com o pseudônimo de Camilo Botelho. E ele fala de uma região chamada Vale dos Suicidas, onde todos esses espíritos de suicidas, exatamente pelo mesmo padrão vibratório de sofrimento, se unem. E ali eles purgam esse momento terrível do suicídio juntos, vivendo em cavernas, numa cidade totalmente desregrada. E eles são atendidos por trabalhadores que vão lá em nome de Maria de Nazaré. Essa obra é levada no mesmo ano que é publicado no Nosso Lar para a FEB, Federação Espírita Brasileira. E o presidente da FEB, Manuel Quintão, olha para o livro e fala: minha querida, não vou publicar nada disso não, eu só publico coisa do Chico Xavier, pode ir embora. E a dona Ivone, né, Pereira ficou extremamente chateada. Nisso aparece para ela, né, alguns dias depois, ela pensou em botar fogo nessa obra. Ela chegou a pegar a pilha de documentos, colocar no pátio para colocar fogo. E aparece as mãos de um espírito protegendo as folhas de papel e dizendo: minha querida, não faça isso, porque essa obra vai ser muito importante para aqueles espíritos que se encontram em depressão, e espíritos que se encontram em angústia, para que eles não fujam da vida. E quando ela olha para o dono daquelas mãos, era o espírito do Dr. Bezerra de Menezes. Posteriormente, um outro espírito de um grande espírita, tanto mundial, mas particularmente da França, o maior filósofo do espiritismo, Leon Denis, ele aparece para ela e diz assim: não, eu vou te ajudar a complementar esta obra. Porque o Camilo Castelo Branco, ele deu uma narrativa só de sofrimento. Mas existe esperança para o espírito do suicida. Então ele revê a obra com a Ivone Pereira e, fazendo essa revisão, em 1954, ela apresenta novamente esse manuscrito, agora para outro presidente da FEB, o Vantuil de Freitas, e ele aceita a tarefa de publicá-la, se eu não me engano, em 1956. E hoje esse livro é um marco. Mas na época que ela escreveu, Um Vale dos Suicidas, a pessoa dá um tiro na cabeça e continua sangrando, saindo partes do cérebro depois de morta. Como é que se dá isso? Existe uma instituição, Maria de Nazaré, para receber esses espíritos. Existe os samaritanos, que são os espíritos que entram nessas furnas para resgatar esses suicidas. Tudo isso era novidade. Tudo isso no movimento espírita estava surgindo. E aí, nós nos referindo ao capítulo 10 da segunda parte de O Livro dos Espíritos, que trata das ocupações e das missões dos espíritos, nós vemos que Kardec não teve tempo para aprofundar. E mesmo se tivesse, essas informações elas precisam de tempo para serem lançadas, amadurecidas, e depois de amadurecidas, aí sim, serem entendidas como doutrina espírita. Então, quando no capítulo 10 da segunda parte do Livro dos Espíritos, ele fala das ocupações e da missão dos espíritos, nós vemos nessas obras e todas as outras que sucederam, que nos falam que existem várias colônias espirituais, e é muito curioso porque hoje muitos espíritas aparecem criticando as obras do Chico, dizendo: mas Kardec não falava de colônia espiritual. Kardec não falava de uma penca de coisa. Kardec escreveu há 150 anos atrás. Ele tinha que botar as bases para 150 anos atrás, numa época que ele estava desbravando um caminho. Quando surge Chico, depois Divaldo e uma outra série de médiuns, eles já vêm com essa picada aberta no meio da floresta. Aí eles vão pavimentar essa estrada. Então hoje um médium, quando escreve sobre colônia espiritual, não causa escândalo para ninguém. Quando se escreve a situação de um suicida após a morte, não causa escândalo para ninguém. Mas tudo isso foi sedimentado aos poucos. E vejam, é tão natural.
Seres humanos são seres gregários, são seres sociais. Se as pessoas desencarnadas continuam sendo seres humanos, não mudou a sua natureza, por que elas não vão querer se agrupar? E se elas se agrupam, por que elas não vão ter as necessidades que um agrupamento tem? Quanto mais próximo da Terra, maior essas necessidades. Quanto mais evoluídos esses espíritos, essas necessidades vão desaparecendo. Por exemplo, o Divaldo Pereira Franco, segundo o espírito de Joana de Ângeles, que é a sua mentora, diz que conforme o espírito vai se espiritualizando depois de desencarnado, vai sumindo a necessidade de comer, a necessidade de dormir e a necessidade de fazer sexo. Mas é gradativo. Então o próprio perispírito vai se ajustando. A pessoa vai perdendo o aparelho digestório, a pessoa vai perdendo o aparelho reprodutivo. O espírito fica ativo, não dorme, porque não tem essa necessidade no mundo espiritual. Aí, quando o espírito é materializado, dependendo do seu grau de materialização, ele, depois de desencarnado, ele frequenta os motéis, frequenta os bordéis, ele frequenta as churrascarias, porque ele precisa de toda a energia que ele, desencarnado, não tem mais como pegar. Ele só pode pegar através de um encarnado, que tem a energia em tal forma de abundância que ele consiga tirar uma parte espiritual para ele. E aí nós temos as obsessões pelo vício. Tudo é uma sequência, não há uma ruptura, existe uma cadeia de solidariedade. Semelhante, se no mundo das partículas, as partículas iguais se repelem, no mundo humano, no mundo da convivência humana, semelhante atrai semelhante. E aí cai no famoso, né? As pessoas falam assim, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. E o Divaldo fala, no Espiritismo é exatamente o inverso. Dize-me quem tu és e eu te direi com quem tu andas. Afinidade. Se tem uma organização espiritual, bom, então os espíritos também têm tarefas. Tem as tarefas normais, comezinhas, como todo local tem a sua tarefa. Nós não temos as pessoas que distribuem um passe aqui, nós temos os espíritos responsáveis por receber os outros espíritos para se acomodarem no salão e também serem atendidos. Nós temos o palestrante aqui, nós também temos o dirigente da palestra espiritual, aliás, ele faz companhia ali para a Neuza daquele lado. Nós temos também o dirigente que ajuda o palestrante e nós temos os espíritos que ajudam no passe. Ninguém fica parado, ninguém está na ociosidade. Se nós não temos as necessidades físicas, porque somos espíritos, estou falando dos desencarnados, logo nós não temos o cansaço que o corpo biológico tem. O corpo biológico ele sofre desgaste. Com a idade, com o passar dos anos, cada vez mais o corpo necessita de repouso. Os espíritos, como eles não têm um corpo que tem essa necessidade material, e como o espírito é um ser pensante, ele pensa 24 horas. Ele não tem desgaste de energia para pensar. Então ele não precisa dormir. E vejam como isso pode ser uma bênção ou uma maldição. Porque a pessoa que tem a consciência pesada dos erros que comete, se ela não se reabilita através das boas ações, primeiro do arrependimento, depois das boas ações, a sua consciência lhe cobra 24 horas por dia. Porque não tem o sono. Quando o nosso corpo descansa, o espírito se emancipa. O corpo dorme, nós não dormimos. O nosso espírito, que nada mais é do que nós mesmos, continua em atividade. Eu lembro que na minha época de vestibulando, quantas e quantas vezes eu acordei resolvendo um problema dormindo. Problema de física, problema de matemática. Porque eu dormia pensando nos exercícios e durante o sono eu ia resolver. E acordava com o eureka. Por quê? O corpo estava dormindo, mas o espírito não descansava. Principalmente o espírito preocupado que ia tomar pau no vestibular. Então aí tinha aproveitar todo o tempo, né? Vestibulando, até dormindo, está estudando. Concursando. Pode ser uma bênção, pode ser uma maldição, né? A gente está sempre em atividade. Se temos atividades, temos responsabilidades. Se temos responsabilidades,
Deus nos dá a cada um de nós as nossas tarefas para que nós ajudemos no progresso geral. Assim como numa sociedade, cada um no seu trabalho contribui para o progresso de todos. Todos têm a sua importância. Um presidente da República, um governador de Estado, um presidente de uma Câmara Legislativa, de uma Assembleia Legislativa, um deputado, um senador, um vereador, um juiz de direito, um ministro de tribunal, todos são muito importantes. Um cientista, um artista, um jornalista tem a sua importância, mas eles precisam de quem faça a comida, eles precisam de quem faça a limpeza, eles precisam de quem construa os edifícios onde eles trabalham, onde eles moram, eles precisam de uma pessoa que cuide do trânsito, que cuide dos hospitais. Um cirurgião, por mais habilidoso que seja, ele tem que ter uma equipe para trabalhar com ele. Então, tanto o governador, quanto o pedreiro, quanto o plantador, o agricultor, todos para Deus são importantes, porque todos colaboram para a obra divina. Mas, nesse sentido, missão é muito amplo, é um conceito muito amplo. E Kardec vai exatamente colocar para os espíritos, dizendo, olha, eu entendo isso como dever. Essa coisa de todo mundo trabalhando é um missionário, eu acho que fica um conceito muito elástico. Eu gostaria de colocar esse conceito mais restrito. Missão é aquela pessoa que desenvolve um trabalho que vai influir num grande número de pessoas, numa coletividade. Então, essa pessoa seria uma missionária. E mais, o missionário ele vem com a obrigação de trazer o progresso. Não tem missionário que vá trazer atraso. E isso também é importante. Ninguém tem a missão, ninguém reencarna para ser tropeço na vida dos outros. Ninguém reencarna, nem fica desencarnado para praticar o mal. Então não existe a missão de tornar a vida do próximo um inferno. Isso tem que ficar muito claro. Porque, infelizmente, até espíritas falam isso. Uma vez eu ouvi de uma dirigente espírita que cometeu 3 abortos antes de ser espírita, que ela se consolava com aquilo, porque ela entendia que aquilo era a missão dela, ajudar aqueles espíritos no resgate de erros passados através do assassinato. De jeito nenhum. Ninguém tem a obrigação de assassinar. Como diz o Evangelho, e isso nós encontramos também no Evangelho segundo o Espiritismo, é necessário que venha o escândalo. Por que é necessário que venha o escândalo? Porque é diamante lapidando diamante. Aqui é um planeta de espíritos endurecidos, duros e valorosos como um diamante. Então, nós convivendo uns com os outros, nós vamos aparando as nossas arestas. Nós vamos tirando a nossa sujeira. É um lapidando o outro. Mas aquele que ofende, aquele que machuca, aquele que traz dificuldade para a vida do outro, ele é responsável pelo mal que ele pratica. Então, ninguém vem com a missão de praticar o mal. Nem encarnado, nem desencarnado. Porque também os espíritos obsessores, às vezes, eles têm esse discurso. Não, porque a minha missão é ser um espírito vingador. Não, querido. Isso aí é a tua desculpa, não é a tua missão. Nenhum espírito tem a obrigação, a função de trazer a catástrofe para as outras pessoas. De forma nenhuma. Isso posto, então, Kardec coloca, a missão é trazer o progresso para a coletividade. E aí vem, a missão é obrigatória? De jeito nenhum. A missão, ela é pedida pelo Espírito. E mais, vários espíritos podem pedir a mesma missão. E entre os vários candidatos, eu fico imaginando como é que deve ser isso, né? Todo mundo vai lá, apresenta o seu currículo, e aí alguém olha e fala assim, não, vamos escolher o Zé, porque o Zé é o que tem melhor currículo para cumprir aquela missão. Porque imaginem, né? Quantas pessoas querem ser a Gisele Bündchen, quantas pessoas querem ser o Leonardo DiCaprio, não dá para todo mundo ocupar a mesma cadeira. Então, se seleciona para aquela função o espírito que tem o melhor perfil para aquilo.
não quer dizer que seja a pessoa mais evoluída. É o que tem o melhor perfil. E antes de encerrar a palestra, eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão do perfil de uma missão. A pessoa escolhe, ela escolhe a missão. E ela também tem que ser escolhida para cumprir aquela missão. Bom, então o missionário, ele é um espírito de alta envergadura? Não necessariamente. Porque se fosse, o missionário nunca iria falhar. E ao contrário, nós vemos que muitos missionários, muitos daqueles que vêm com uma missão, eles acabam falhando. Muitos desistem, muitos se desviam, porque são seres humanos. Só os espíritos de escola, só os espíritos superiores é que dão cabo, do começo ao fim, da responsabilidade que assumem. A ponto de Kardec perguntar para os espíritos, mas Deus não sabe que o cara vai falhar? Deus não sabe que o sujeito vai pisar na bola? E os espíritos dizem, sim, Deus sabe. Aí Kardec, mas por que Deus deixa? Porque é para o aprendizado daquela pessoa, ele tem o livre-arbítrio. E nós vivemos num mundo de provas e expiações. Mesmo falhando, mesmo errando, mesmo deturpando, aquele espírito vai trazer o que é necessário para aquela coletividade. E muitas vezes, a coletividade é que coloca a pessoa naquela posição. Existem, por exemplo, no sistema democrático, existem opções. A maioria decide por colocar aquela pessoa. Não dá para culpar Deus de tudo aquilo que nós escolhemos. Nós também temos a nossa responsabilidade. Infelizmente, vários povos pagaram um preço muito alto pelas pessoas que colocaram no poder. Espíritos que pleitearam aquela vaga e as pessoas endossaram. E depois as tragédias acabaram vindo. A culpa não é de Deus. Nós temos o nosso livre-arbítrio. O que nós sabemos é que mesmo essas escolhas erradas são escolhas que são permitidas, são autorizadas para que haja um progresso mais rápido daquela coletividade. Então, a pessoa pode falhar? Pode. Bom, e se ela falhar, o que acontece? Ela responde pelo mal que ela fez e ela tem que retornar para cumprir aquilo que ela falhou. E aí, às vezes, as condições são ainda piores. Então, aí a gente pensa assim, né? Mas as pessoas, é muito normal para quem está começando no Espiritismo, a pessoa perguntar, mas por que o Espírito, quando reencarna, não pede todo mundo para vir rico, não pede todo mundo para vir bonito, não pede todo mundo para vir com poder? Bom, primeiro que não tem beleza, riqueza, dinheiro para todo mundo, né? Porque se dividir para todo mundo, provavelmente todo mundo vai ficar feio, pobre e sem poder. Os feios também têm que se multiplicarem, têm que reproduzirem. Os pobres também têm direito a existirem, então não dá. Mas a maioria dos espíritos não pedem, porque eles sabem que isso é uma tentação para todas as suas falhas. O espírito que vem nessa situação de destaque, ele sabe que é motivo de inveja, ele sabe que é motivo da sua própria vaidade. Ele pode ser vítima da sua própria vaidade, da sua própria arrogância. A maioria de nós, enquanto espíritos e conhecendo as nossas diversas reencarnações, nós temos medo do que nós podemos fazer se nós tivermos poder. Seja o poder da inteligência, o poder da beleza, o poder do dinheiro, o poder do cargo. Nós sabemos que a gente vai meter os pés pelas mãos. Por isso que a maioria de nós, podendo, evita. Porque sabe que se pegar, vai fazer besteira. Já fez lá atrás. Não cansou de fazer. Por isso que a maioria de nós, não, me deixa tendo uma vida mediana, às vezes uma vida cheia de dificuldades, que eu prefiro desenvolver em mim habilidades que eu não tenho. Habilidades como a humildade, como a paciência, como a resignação, a renúncia. Coisas que nós, no mundo materialista, valorizamos muito pouco. Mas como espíritos, na espiritualidade, nós vemos que os que optaram por isso são os que mais avançam e avançam mais rápido. Agora, Deus nos escolhe só pelas nossas qualidades? Provavelmente não. Porque, normalmente, é aí que entra o perfil. A pessoa, muitas vezes, ela é colocada numa determinada situação, não pelas qualidades que ela tem, mas pelos defeitos que ela possui. E eu posso
ilustrar isso com dois exemplos e os dois da mesma época. Winston Churchill, primeiro-ministro inglês durante a Segunda Guerra Mundial, a inteligência britânica tinha desvendado o código de uma máquina extremamente complexa de comunicação do nazismo, de informações militares entre os nazistas. Essa máquina se chamava Enigma, e era uma máquina que tinha milhões de combinações. O serviço inglês bateu cabeça, mas conseguiu decifrar. E entre as mensagens que eles decifram, existia uma cidade mais afastada de Londres, que era uma cidade industrial. E essa cidade, na mensagem, ela iria ser bombardeada em meados de novembro de 1940. E aí, Churchill recebe a notícia. Aquela cidade iria ser arrasada pelas bombas alemãs. E qual é a sua decisão? Ninguém faz nada. Deixa arrasar a cidade. Foram 500 toneladas de bombas, mais de 500 aviões participaram, aviões alemães da RAF, da Luftwaffe, mais de 500 aviões participaram desse bombardeio. Foram 36 mil bombas incendiárias, morreram quase 600 pessoas, mais de 800 ficaram gravemente feridas, 4.500 casas foram totalmente arrasadas. Porque o primeiro-ministro inglês teve que tomar uma decisão. E a decisão era, se eu salvo essas pessoas, eu perco o segredo, os alemães vão ficar sabendo que eu conheço as comunicações deles. E o que vai me garantir a vitória na guerra é saber o passo que os alemães vão dar. Eu não queria estar na pele desse homem. Eu, no lugar dele, provavelmente não teria o sangue frio que ele teve. Acredito que a maioria das pessoas que estão nos assistindo, seja aqui no salão, seja na internet, também não teria coragem de deixar uma população ser devastada. Mas, graças a essa decisão, os aliados puderam desembarcar na Normandia sabendo dos segredos dos alemães. Contemporâneo de Churchill, o presidente norte-americano Harry Truman, o projeto Manhattan tinha descoberto como viabilizar uma arma nuclear, uma bomba de hidrogênio. E existia a possibilidade de usar essa arma no Japão. E vieram os estudos para ele. As forças americanas estavam vencendo as forças japonesas, mas o preço da vitória estava sendo muito alto, bastante alto. Os Estados Unidos, durante toda a Segunda Guerra Mundial, perderam 460 mil soldados americanos, durante toda a Segunda Guerra Mundial. A conta que eles fizeram para invadir as ilhas japonesas, onde mais de 3 milhões de japoneses estavam entrincheirados, seria perder de 500 mil a 1 milhão de soldados americanos. Eles tinham invadido uma ilha chamada Okinawa. Nessa ilha, eles tiveram a resistência de 200 mil soldados japoneses. Desses 200 mil, só 7 mil se renderam. Os outros 193 mil, os que se renderam, eram ou muito velhos ou muito doentes para tentar se suicidar. Os outros 193 mil, eles iam, quando acabavam as balas, eles iam com as granadas para cima dos americanos e se explodiam os americanos juntos. A população civil de Okinawa, para cada 10 pessoas, 3 se suicidaram. Pessoas que, em honra ao imperador japonês, que era considerado Deus, elas preferiam morrer do que a desonra de se entregar. Na conta americana, provavelmente morreriam mais de 10 milhões de civis. Qual seria a melhor saída para acabar uma guerra? Porque a invasão de Okinawa já tinha mostrado que, pegando todas as ilhas do arquipélago japonês, a guerra se estenderia de 2 a 3 anos. E os comandantes japoneses não estavam preocupados de perder população. Eles acreditavam que, perdendo população, os americanos desistiriam. Era uma guerra que não ia ter fim, ia ser muito sangrenta. O que o presidente Harry Truman decidiu? Pode lançar a bomba. Primeiro, em Hiroshima, os comandantes japoneses disseram: nós não nos rendemos.
continuamos a guerra. Depois em Nagasaki, os comandantes japoneses, aí não por unanimidade, mas por maioria, nós não nos rendemos, nós preferimos morrer. A população civil prefere morrer do que nós nos entregarmos. Aí Stalin declarou guerra ao Japão. Nesse momento, quando eles viram que Estados Unidos e Rússia podiam se unir contra o Japão, e ainda tinham mais bombas nucleares que poderiam ser lançadas, aí o imperador japonês, que era considerado uma divindade encarnada, determina: nós iremos nos render. No lançamento das duas bombas, morreram 250 mil pessoas. Mas, se não fosse uma invasão tradicional, morreriam de 10 a 20 milhões de pessoas. O presidente Harry Truman tinha que tomar essa decisão. Quantas pessoas teriam a frieza de tomar a decisão que esse homem tomou? Quantas pessoas assumiriam a responsabilidade por evaporar 250 mil pessoas? Então, muitas vezes, a pessoa vem sentar numa cadeira que não é nada fácil. Ela tem que tomar decisões. E detalhe, graças à bomba nuclear, as tropas de Stalin não invadiram, depois da Alemanha, todos os países aliados. Porque era a intenção do Stalin, ele tinha 7 milhões de soldados. Juntando franceses, ingleses e americanos, não tinha tudo isso. Se não fosse a bomba nuclear, a guerra ia continuar. A pessoa tinha uma missão, e essa missão necessitava de um defeito, porque outra pessoa ali não teria aquela coragem. Não estou fazendo nenhum tipo de apologia à bomba nuclear, nenhum tipo de apologia a deixar que as cidades sejam bombardeadas. Mas olhando a decisão da história, infelizmente, a humanidade que aprende diamante lapidando diamante, sofrimento que faz sofrimento, dentro das opções possíveis, para um mundo tão bélico quanto o nosso, para um mundo de provas e expiações tão duro quanto o nosso, dos males, a opção foi a menor. Então, muitas vezes, nós nos chocamos como determinadas pessoas podem assumir um comando, podem assumir um governo, podem assumir grandes cargos públicos, mas, infelizmente, para pessoas, para espíritos tão duros, diamante lapidando diamante. E o que significa para essas pessoas? Que elas não têm responsabilidade? Pelo contrário. Todo o excesso cometido por esses espíritos, que pediram mais do que as suas capacidades morais, eles serão responsabilizados por cada vida, por cada lágrima, por cada desperdício. Mas dentro do cômputo geral, o nosso planeta permanece, o nosso planeta avança, apesar das nossas deficiências, apesar dos nossos defeitos muitas vezes serem utilizados como os escândalos, para que o escândalo, sendo necessário, ele venha para trazer um avanço da coletividade. Em resumo, todos nós temos as nossas tarefas. Toda a criatura tem um dever com o coletivo dado pelo Criador. Todos nós estamos no mundo para tornar um mundo melhor. Esse é o nosso dever. Todo espírito missionário é um espírito altamente evoluído? Não necessariamente. Todos responderão pelo bem ou pelo mal que fizerem. Mesmo desencarnados, continuamos tendo as nossas responsabilidades, as nossas tarefas. E aquilo que nós não demos conta, teremos a oportunidade de retornar para equilibrar os prejuízos que causamos. E por último, talvez os amigos estejam se perguntando, ok, mas qual é a minha missão? É aonde você estiver, fazer o melhor para todos, sem exigir que os outros façam o melhor para você. Porque estamos no mundo para dar o nosso melhor. Quando você oferece o seu melhor, você está mostrando o que tem dentro de você. Então, dar o seu melhor é mostrar para o mundo a qualidade que você possui. Se o que você oferece é ruim, é fraco, é corrompido, você está oferecendo o fruto do seu trabalho. E as pessoas preguiçosas?
são espíritos que vão pagar pelo seu atraso voluntário, muitas vezes em reencarnações difíceis, para que possam contribuir com todas as benesses que recebem. Gente, a vida, ela não é um presente, a vida é uma responsabilidade. Cabe a cada um de nós exercer essa responsabilidade da maneira mais madura possível. É para esse mundo que a maioria de nós vai voltar. Não somos tão evoluídos para ir para planetas mais avançados e não somos tão ruins para ir para planetas mais primitivos. Nós vamos herdar o que nós fizermos neste mesmo planeta. Então algumas pessoas dizem assim, eu quero um mundo melhor para os meus filhos. Eu posso dizer para vocês, nós herdaremos um mundo melhor ou pior que nós deixarmos. Uma ótima noite a todos, até a próxima oportunidade.